Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos na quinta sessão, na quinta aula, no quinto debate aqui sobre compras, né? Supostamente hoje é uma quinta-feira, 8h40 da noite, né? Mas na verdade é um sabadão, no meio de um feriado, né? Que a gente está aqui gravando. Já falamos sobre logística, já falamos sobre planejamento, né? Mais uma vez estou aqui com o Fernando, meu amigo Marcos. Tudo bom, né? pessoal? Bora falar de compras. Vamos falar um pouquinho de compras, né? Antes de falar de compras, eu quero falar para vocês se inscreverem no canal, né, da ProSupply. E essa inscrição vai gerar mais informações, vai espalhar o nosso canal dentro da rede, né? Compartilhar esse conteúdo, você acionar lá o sininho, né, de notificação para que você saiba os cortes, o momento que a gente está conversando com vocês, e também que você dê o like, né, porque isso vai propagar ainda mais o nosso canal e vai chegar para mais pessoas. Se você acha que o nosso conteúdo é interessante, faça isso, tá? E também tem um mecanismo no YouTube que, se você não gostou da aula, se você também der dislike, né, isso também além de ser um feedback para nós, isso também gera propagação do nosso canal. Então, aqui numa brincadeira, né, mas você pode criticar, pode colocar seus comentários, falar, vocês precisam falar mais disso, explorar mais aquilo, puxa vida, eu gostaria que vocês falassem do mercado XYZ. Aprofundar um tópico específico. Tá muito superficial, né? Desce mais um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor, capricha na letra do quadro, sei lá, qualquer coisa que vai. O feedback é válido. Por favor, traz a apresentação aí para mostrar no vídeo, qualquer coisa assim. Então, assim, puxa, fica à vontade, a gente lida bem com a crítica, tá? Para nós vai ser extremamente relevante. Bom, hoje, pode ser que a aula seja rápida, entre aspas, mas não necessariamente não importante, não crítica. Vocês se lembram, né, que eu vim falando lá da fase de source, né? Qual que é o tema, Nadilson? Hoje nós vamos falar aqui, é isso que eu queria falar. Eu mostrei em uma das aulas, eu não lembro mais qual, as etapas para se construir uma área de compras, né? Um processo de compras melhor. Não vou se apegar à área, mas falar de um processo que eram 8 etapas ali, né? E eu quero falar de 2 etapas, do spend, e quero falar de categorização, tá? Eu quero entrar nesses 2 capítulos que parecem simples, parecem elementares, mas se não, você não... estratégico pro negócio. Se você não fizer bem, você vai sentir essa dor ali na frente. Você vai precisar, de novo, na aula de planejamento, o Marcos gastou um tempo ali explicando a importância dos fatos e dados. O Fernando, na aula de logística, ele gastou um tempo ali falando quão importante é você planejar estrategicamente o processo logístico, especificamente o processo de coleta. E eu quero gastar aqui nessa esteira que o Marcos e o Fernando trouxeram, quão importante é você gastar tempo nessa construção de processo. Enquanto você entrega algum resultado, você vai construindo o processo, né? E quão importante é a análise do spend e a categorização, que são os 2 primeiros de 8 etapas que eu coloquei aqui em alguma aula. Acho que foi na quarta aula que o Marcos está me relembrando aqui. Tá? Então, esse é o tema de hoje. Então, assim, lembra lá, né? O source, daí eu dividi lá em a fase de sourcing, a fase de procurement ou purchasing, não importa muito, né? Que essas 2 fases somadas a gente chama de S2P, né? Do source até o pagamento, né? O payment, e ela se divide em 2. Aqui é o S2C, que é do sourcing até o contrato, ou seja, do processo de sourcing até a assinatura do contrato, e essa fase aqui é o P2P, que é do procure to pay, ou seja, do momento que você coloca o pedido com o fornecedor até o efetivo pagamento. Essas 2 fases somadas dá o S2P. E essa fase é a fase que a gente chama respeitosamente de estratégica e essa fase de transacional. Isso. E, de novo, não deixando de dizer que a credibilidade dessa fase vai ser traduzido da maneira que você faz a gestão no transacional. Então,
Nada é menos importante que nada, nada é menos nobre que nada. Sim. O fato de dizer que isso aqui é estratégico, isso aqui é transacional, não diz que um tem mais relevância que o outro. Tá? E eu a acho que gente vai isso entender isso. é um erro que banaliza o que é estratégico, banaliza o que é tradicional. Banaliza. Né? Porque as pessoas olham, o estratégico. Isso, a minha impressão quando eu era um mero estudante de engenharia. Nossa, eu quero trabalhar na área estratégica, porque eu tinha a ideia que estratégico era algo um glamour nobre e tudo mais. Só que quando a gente olha para a organização, a gente vê essa correlação que você está mencionando. E não vê assim a nobreza no estratégico. Né? A gente vê a importância dele, tá ali importante, meio que precisou de um nome, né? Um nome para olhar, para dizer que a gente estava olhando de longo prazo, né? Com mais a lupinha estava olhando mais longe, né? Exato. Fazendo isso, Marquinhos, fazendo uma analogia, cara, sei lá, imagina que tá numa guerra, tá? Eu gosto muito de ver filme de guerra, cara. Eu também gosto. Você já que, cara, é ali o general, o capitão, cara, que ele tá lá e fala assim, cara, como que eu vou colocar os meus soldados aqui na Segunda Guerra, vai pelo flanco direito, pelo flanco... Cara, como é que esses caras vão? Perfeita analogia. Então, é a estratégia, cara. Vou atacar por aqui, com quantos soldados em cada grupo. Ele tá definindo a estratégia, cara. O transacional, ele tá executando aquela estratégia, cara. Entendeu? Então, cara, se não executar bem a estratégia, cara, vai perder a guerra, cara. Vai perder a guerra. Entendeu? Só que se não definir a estratégia correta, você também vai perder a guerra. Exato. Eu acho que foi daí que surgiu essa banalização dos nomes, né? Estratégia. Como é o major, o comandante que toma essa decisão, o pessoal quer estar sempre na estratégia. Acho que, eu não sei exatamente de quanto tempo para cá, eu acho que de uns 10, 15 anos para cá, começaram a sair muitos livros da educação corporativa focado no processo de execução. O execution. O execution é isso aqui, ó. Entendeu? Se você tem um bom plano, mas você não executa esse plano de maneira orquestrada, sincronizada, quer ver, você destruir tudo que você fez aqui? Deixa de pagar seu fornecedor no prazo que ele está esperando. Como você quer ver essa parte do transacional não funcionar? Você ter uma necessidade de compra e você não saber de quem comprar. Exatamente. Só dar um exemplo. Eu participei de cara, fazia uns 4 meses, cara, que eu estou participando como fornecedor de um namoro estratégico ali com o Source. Cara, montamos, tal, lá. Show de bola, cara. Passamos, entendeu? Show de bola. Daí que é por transacional. Falei, cara, vai mandar o pedido. 6 meses para pagamento. Falei, cara, você tá maluco, cara. Você tá drogado, cara. 6 meses de pagamento? Ixi, cara, de boa. Toca o barco aí com quem você conseguir, cara. Não vou estar nessa furada nem fudendo. Desculpa a palavra, mas... Então, tipo, se não tiver alinhado os dois, você não consegue fazer o negócio acontecer, entendeu? Porque assim, a atividade de compras, né, uma dos KPIs, pegando o teu exemplo, né, do profissional de compras, é ele trabalhar de maneira racional, não predatória. Isso. Não predatória. A gente falou muito de colaboração, né? Momentos atrás aqui, nas gravações de logística e de planejamento. Então, assim, não predatória, ele tem que buscar o melhor prazo de pagamento. O que é o melhor prazo de pagamento? O prazo maior possível, mas não a ponto de que o fornecedor te financie. Né? Pode ser que 6 meses para determinados fornecedores não seja muita coisa. Não seja, mas para empresas que são sensíveis ao caixa, fluxo de caixa, e a maioria puxa, 6 meses é tempo. Mas a taxa Selic está caindo. Puxa, mas a taxa Selic ainda é um absurdo. É mais de 12. Mas são 6 meses. São 6 meses, é muito tempo. Né? Você realmente não... Enfim, só dei um exemplo aqui. Não, mas o exemplo é riquíssimo. Não, mas o exemplo é riquíssimo porque ele comprova a importância dessas conexões. Ele que é muito louco, eu falei assim, cara, eu fui super educado. Eu falei assim, cara, tem que ser educado. Não, sim. Eu fui educado, eu falei assim, cara, por favor, pode me tirar do bid, eu não tô mais participando. Exato. Daí esse cara do estratégico aqui, não, Fernando, cara,
tá tudo certo. Exato. Não faz Não, sentido. isso valida, Fernando, a importância do processo como um todo, valida as etapas, valida o conceito, valida uma série de coisas, né? De novo, eu já falei aqui em algum momento, né? Tinha um grande líder global de compras numa empresa que eu trabalhei, que ele falava: não é você que escolhe o fornecedor também te escolhe. Isso, ele vai querer, ele decide se ele quer participar ou não. O que você acabou de falar só comprova isso. Eu não quero participar. E essas políticas normalmente de pagamento que são impostas para o setor de compras, porque essas políticas não vêm do setor de compras que define, né? Quanto tempo vai pagar. Normalmente isso vem do financeiro, correto, Nandilson? Sim. E aí é global. Então você não diferencia o que é consultoria, o que é uma material de escritório. Eles querem aplicar normalmente essas regras para todo tipo de fornecedor. E é onde você perde talvez essa... Era comum no passado, fugindo um pouquinho aqui do tema, mas é importante. A gente tem um dinamismo aqui flexível, né? A gente tem o tema para falar, mas a gente vai se adequando com as discussões vão aparecendo. Há alguns anos, né, os Estados Unidos especificamente, o mercado norte-americano, ele não tinha um índice inflacionário significativo, né? Nem taxa de juros, não sei o quê. Hoje, eu posso estar enganado, mas os Estados Unidos está rodando com uma previsão de inflação na casa de 3,5%, 4%. Que pra gente, a gente tá tipo tranquilíssimo. Para eles é gigante, né? É gigantesco. Pra eles é gigante. É gigantesco. Então, há 10 anos, era relativamente razoável você discutir com um fornecedor americano um prazo de pagamento longo. Porque para ele não, né, não era tão sensível. Longo dentro de uma normalidade. Tenta hoje. Tenta hoje. É difícil, é muito difícil. É muito difícil, né? É extremamente difícil. Mesmo com o mercado chinês. Tenta com o mercado chinês. Sabe que tem uma característica no mercado chinês? Que tem empresas especializadas no mercado chinês para fomentar a indústria, o mercado chinês. O que eles fazem lá? Tem uma empresa que é o seguinte, ele diz o seguinte: você quer comprar do fornecedor X e você quer pagar em 120 dias, a partir da data do BL, por exemplo, que é o conhecimento marítimo, vai? Ok, vamos fazer o seguinte, eu, empresa chinesa aqui, sou autorizado pelo governo chinês a fazer uma negociação aqui com ele e conseguir esse prazo. Eu vou pagá-lo num tempo menor. E você vai me pagar num tempo maior. Só que eu vou... Tem uma taxa aí. Tem um spread ali. Tem um spread. Né? Que no mercado brasileiro também tem isso. Né? Muito comum, né? No mercado brasileiro. Os bancos, as instituições financeiras têm o risco sacado, né? Que é o nome mais comum, que isso também é aplicado. E vários fornecedores aceitam isso. Tá? Mas enfim, tentando voltar aqui para o tema. Daí quando a gente explicou isso daqui, expliquei o que era sourcing e procurement ou purchasing, expliquei as etapas, disse quais são as etapas do sourcing, quais são as etapas do procurement, e na aula anterior a gente dividiu, ou na aula antes da anterior, a gente dividiu como construir o processo de compras em 4 etapas, né? E as 2 primeiras era o spend e a categorização. Então é disso que nós vamos falar um pouco aqui hoje, tá bom? Deixa eu só usar. E aí, quando a gente fala desses 2 temas, a gente está falando daquilo que o Marcos explicou bastante, explorou bastante na aula de planejamento, que é trabalhar com fatos e dados, né? Que é fundamental para um profissional da área de compras. Esse mesmo líder global que falou que o fornecedor escolhe cliente, ele também costumava dizer aos 4 cantos o seguinte: para ele, o profissional de compras, né, o grande profissional de compras, além de ser assim, um cara que tem estratégias de negociação, um profissional que tem estratégia de negociação, que tem uma visão holística, mas ele era um grande analista de dados e que sabia interpretar claramente o que os dados estavam dizendo. Porque se ele não soubesse fazer isso, ele não saberia construir as estratégias. Então era uma coisa que ele batia constantemente nesse ponto.
né? Eu acho que é justo até mencionar o nome dele aqui, Sidney Johnson, né? Sidney Johnson, um baita líder, um baita profissional, né? Sensacional, uma referência para nós, que a gente aprendeu muito lá nos anos 2000 sobre muita coisa de compras. E olha que ele era egresso da área de qualidade, da área de manufatura, né? Vamos lá. Então vamos falar de spend. Tem gente aí, principalmente o pessoal da área automotiva, eu acho, né, vai falar o seguinte: você está falando do APV. Tô falando do APV, que é o Annual Purchasing Value, ou o valor de compras anuais. O spend é isso, né? Ele é a tradução disso. Então é simples. Parece. Mas para construir um bom spend, né, que os dados são acurados, né, que os dados são válidos, que você testa e fala assim, é isso mesmo, né? Porque dele é que você vai derivar uma série de informações para construir as suas estratégias e o seu relacionamento com os fornecedores, né? Então vamos lá. Um bom spend, ele tem que ter campos mandatórios. É fácil, então eu vou lá, defino um layout, um template, entrego lá para a área de TI e falo para os caras assim, eu preciso desse negócio aqui. Normalmente o ERP não tem isso na origem do sistema, né, como funcionalidade, não é nativo do ERP, já vai para uma customização, né, parte para uma customização. Alguns ERPs têm até um e-procurement e tal, que já estão acostumados com isso está pronto, vem do jeito que você quiser, e você pode até, né, moldar, eu quero esse campo, e o relatório sai pronto para você. Uhum. Né? É fácil fazer isso. Mas normalmente não é essa a situação. Então, o olhar do spend, você já tem que pensar duas formas de olhar para ele. Primeiro, o que é fatores críticos de sucesso? É você entender aonde você está gastando o seu dinheiro. Onde que está o gasto? Porque spend, né? Uhum. É o gasto. Onde você está gastando isso? Então, primeira coisa é o seguinte: divida isso em duas categorias. Para quem é de compras, eu estou falando... O cara vai falar, isso aí, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não sabe. Isso. Tem gente que não consegue, não entende essa divisão. Há outras áreas funcionais, outras áreas de negócio não entendem isso. Então é importante você saber que você tem duas classificações, direto e indireto. É comum você ver aí, né, quando tem anúncio de vagas, precisa-se de um analista de compras indiretas, ou diretas, ou isso. Tem gente que chama de produtivo e improdutivo, é a mesma coisa, tá? Mas como o improdutivo dá outra conotação, então a gente... Precisa de um analista improdutivo. Isso, eu prefiro usar a conotação direta e indireta, né? Então é o seguinte, e é o mais comum, é o que mais se usa, tá? O que é o direto, gente? E aqui tem uma explicação técnica, tá? O direto é aquilo que é aplicado diretamente no produto. Uhum. É aquilo que tem tudo a ver com o custo do produto, que está na lista de materiais ou na famosa BOM, na Bill of Material, e que são itens comprados. Isso. Né? Lá nos ERP você tem lá uma classificação para dizer se o item é fabricado, se ele é manufacturing, se ele é, né, e se ele é comprado. Então você vai lá, seta o item e tal, porque um dia esse item pode ser feito internamente, outro dia você pode comprar. Né? Então você vai lá e seta, esse cara faz parte da lista de materiais, e você vai lá, o pessoal de finanças, o pessoal de custo eu quero saber qual é o custo do produto. O custo do produto, grosseiramente falando, ele está dividido em dois grandes custos. Nos materiais comprados e no custo de produção. Né? Normalmente, esse cara é o mais representativo, eu já falei isso também, fica aí na casa de 40%, 50% do custo do produto, né? E aqui a manufatura na casa de 10% e tal, normalmente. Se for uma empresa de montagem, que tem pouco processo de manufatura. Tá? Se é uma empresa muito verticalizada, esse número aumenta e esse número diminui. Né? Porque você compra menos e produz mais. Tá? Então isso é fundamental. Então todos os itens que são chamados de diretos são os itens aplicados diretamente no produto. Tá? Mas e os indiretos?
Não subestime esse cara, porque é aqui que o dinheiro escoa. Porque o que é o normal das empresas? Vamos botar os nossos olhos... Isso aqui são óleos, tá, gente? Né? No custo do produto no direto, no item comprado. É? E o dinheiro está escoando pelos indiretos. Mas o que é isso aqui? As despesas com serviços, por exemplo. Vai ver qual é o spend de uma empresa que tem um restaurante interno. Sim. É altíssimo. Uhum. É curva A, normalmente. Uhum. Com segurança patrimonial. Caraca. Alto. Com limpeza. Alto. Né? Benefício também entra aí, não entra? Benefícios. Né? Uhum. Altíssimo. Pega aí quanto é o valor do spend da assistência médica. Isso. É altíssimo, cara. É altíssimo. Tá? Então, ainda a empresa ela terceiriza bastante, né? E faz sentido porque ela não é especialista nas coisas. Às vezes até a manutenção predial é terceirizada. Isso. Né? E na manutenção predial aqui, por exemplo, tem manutenção de ar-condicionado. Todas essas coisas. Né? Isso aqui tem valor, cara. Tem muito valor. Né? O pessoal subestima, por exemplo, o que a gente classifica, e aqui dentro da despesa tem duas classificações também, tá, gente? A aula não é de finanças, mas a gente tem o CAPEX e a gente tem o OPEX, ou OPEX. As despesas de investimento, né, e as despesas operacionais, tá? Então aqui, por exemplo, no CAPEX, você vai lá começa a comprar ferramental. Ou veículos. Ferramentais. A empresa não... Ela não empilhadeira. A empresa prefere não fazer processo de locação e prefere ter o ativo. Eu vou comprar a empilhadeira, eu vou comprar os equipamentos lá da área de logística, eu vou comprar os carros, né? Não quero saber de locadora, não. Beleza, vai lá e compra o carro da frota, né? Cara, dinheiro. Então, às vezes a gente tende a ficar focado só nesse cara e desprezar esse cara. E até pelo seguinte fator, quando você roda o spend, você vê que o maior valor está aqui. E o menor valor está aqui. Só onde que o mato está alto? Pode ser que o mato esteja alto aqui. Sim, porque o direto você consegue fazer um controle. Exato, porque você tem mais foco. Não, e querendo não, o direto rodou MRP, fala a quantidade certinha, entendeu? Exato. Entende? Não estou dizendo que aqui não tem espaço, você lógico consegue, que tem. Eu acho que também o direto você consegue direcionar o valor agregado do gasto. Exato. No indireto, você tem essa dificuldade de direcionar. Exato. Então, realmente, o mato fica muito alto. Muito alto. Aqui tem mais previsibilidade e aqui menos previsibilidade, tá? Mas aqui por histórico, aqui para você, de repente, se a empresa for muito madura, tem um processo de S&OP bom, né? Como o Marcos explicou na aula de planejamento, você consegue fazer um spend, inclusive, não olhando para trás, olhando para frente. Porque você roda MRP constantemente, o MRP solta lá a programação para o fornecedor de 6 meses, 8 meses. Ao invés de beber no passado, eu projeto o meu spend quanto vai ser. E isso é importantíssimo. Né? Na indústria automotiva, por exemplo, a gente faz spend projetando, não olhando só para o histórico. A gente pega o actual ali, né, o atual, efetivamente aquilo que entrou, né, na companhia, e o futuro eu não faço ele baseado no histórico para projetar numa média móvel simples. Eu pego exatamente o que a área de planejamento está mandando para o fornecedor, está dizendo para o fornecedor que vai comprar. Né? E isso é fundamental para você saber qual é o spend anual. Eu rodei um spend, e aquele negócio que você roda todo mês, pode rodar toda semana se você quiser, você roda uma vez por mês, e você está em julho, você está começando agosto, fala, putz, quanto que eu vou gastar até o final do ano?
Pô, se você tem um processo de S&OP bem feito, você tem um processo de MRP bem feito, se você manda os planejamentos para os seus fornecedores ok, cara, pega aquela informação, multiplica pelo valor que você tem e você vai saber qual é o spend, né? Saber qual é a tendência, até para dizer para o comprador o seguinte, tem um item aqui que a curva está caindo. Ele vai gastar energia nisso? Não, ele gasta energia naqueles caras que estão mantendo ou que estão subindo. Isso é importantíssimo no processo de spend. Mas, na verdade, é que é inevitável. Eu queria explicar a primeira distribuição aqui, que era direta e indireta. A primeira classificação, quando você for montar o spend, é você ter isso muito claro. Isso é rápido, isso é fácil. Tá? Isso não é difícil. Até por exclusão, você define o que é o direto, o resto, os demais são todos indiretos. Isso. Só toma cuidado que empresas ainda confundem, por exemplo, diz o seguinte, a embalagem é indireto. Negativo. É direto. É direto. Entendeu? Normalmente... Faz parte do BOM, é direto. Exato. E aí confunde com um conceito que a gente fala no planejamento, que é o seguinte, tem certos itens que eu vou comprar por ponto de ressuprimento. Isso é uma coisa, mas não significa que ele é deixa de ser custo do produto. Eu não vou planejar por MRP, vai ser por... Isso é outra coisa. Não estou querendo entrar na aula de planejamento, mas nós estamos falando... O racional é lote econômico de compra. Exato. São outras variáveis. Outras variáveis. Bom, então falei de direto e indireto, e aí você entra dizendo o seguinte, quais são os campos importantes nessas duas sessões? Né? Quais são os campos que eu preciso? Antes de você entrar nessa decisão, pensa no seguinte, quando você estiver lá construindo essa estratégia, você vai pensar o seguinte, onde que eu estou gastando o meu dinheiro? Eu já sei que eu gasto no direto, quanto eu gasto no indireto. Foi a primeira coisa que você descobriu. Digamos que você tem um spend total de 100 milhões e 70 milhões é direto, 30 milhões é indireto. Opa, já é o primeiro dado. Importantíssimo. Importantíssimo. Sim. E aí você ainda precisa saber onde você vai colocar prioridades, onde é que você vai focar, como é que você vai montar seu time e tal. Opa, faça o seguinte, crie um spend onde a variável independente é o fornecedor e a outra variável é o item que você compra. Porque é o seguinte, o fornecedor A, eu compro dele dos 70 milhões, digamos que seja direto, eu compro dele 10 milhões. Caraca. Mas eu não compro um item dele. Compro um monte. Eu compro um monte. Qual item dele é o top? Quais são os itens que eu compro mais? Porque eu posso ter um fornecedor A e um fornecedor B para o mesmo item. Sim. Certo? O item 1L. Pô, beleza. Quando eu for fazer por item, eu vou descobrir que esse item, o L, é a minha curva A de compras. É o cara que eu mais compro divididos em 2 fornecedores. Como é que eu vou construir a minha estratégia? Como é que essa distribuição que eu fiz, hipoteticamente, eu botei fazer um exemplo fácil, tá, gente? Eu botei 50% de share de fornecimento para o fornecedor A e para o fornecedor B. Tá certo isso? E eu tenho aqui, dos 70 milhões, esse cara significa, sei lá, 5 milhões. Cara, como é que eu distribuo? Essa distribuição tá boa? Tá razoável? Eu tô ganhando, eu tô perdendo? Por exemplo, efetivamente, às vezes o fornecedor B, por exemplo, ele tem uma performance muito melhor que o fornecedor A do ponto de vista de qualidade e entrega. E ele tem um preço maior. Hipoteticamente. O que você vai fazer? Qualquer ansioso faria o seguinte, migra X% para cá. Pode até ser. Mas não seria ideal você sentar com esse cara e discutir com ele oportunidades para chegar próximo ou no nível de preço que você tem? Por que ele está tão maior? Ou pode ser que esse cara seja um desastre do ponto de vista de qualidade e entrega e explica por que ele é mais barato. Porque o custo dele é muito menor. Então,
Análise de dados. O que o spend está dizendo para o comprador? Para o grande especialista de compra? É o spend que vai dizer, gente. A primeira versão é isso que vai dizer. Então, eu falei do direto e indireto, você já entendeu onde é que está o dinheiro, do ponto de vista dessa classificação. E depois que você dividir por fornecedor e por item, você vai ver um spend, você vai falar assim, qual é o fornecedor onde eu estou botando o dinheiro e qual é o item que eu estou botando o dinheiro. E você pode traçar curvas históricas. Esse fornecedor, digamos que ele é o número 1 da minha lista, né? Eu cheguei lá nos 10 milhões de spend com ele através de 5 anos. Pô, eu só fui crescendo com esse cara. Quem é de compras vai falar assim, o Nadilson está falando coisa elementar. Eu sei, mas a gente tem que entender que nós temos um público heterogêneo. Isso aqui é uma oportunidade para todos. Não é uma coisa para o profissional A, B, C ou D. Mas tá? O que for esperto mesmo, Nadilson, pega e usa esse conhecimento que você está trazendo para dar um refresh, porque muitas vezes a gente está no dia a dia e isso para de olhar para as coisas Isso. assim. Parece elementar, mas às vezes não é. Porque, por exemplo, esse cara você construiu uma história com ele de 10 milhões ao longo de 5 anos, tá? Hipoteticamente, no mesmo nível de preço. Escuta, esse cara não aprendeu a fazer o seu produto de tal forma, ele não ganhou dentro da atividade dele produtividade, ele já sabe fazer, ele está muito maduro. Ele aprendeu com você, inclusive, ele fez a tua engenharia ir lá, o teu cara de homologação de fornecedores ir lá, você fez kaizens com ele, você fez uma série de coisas, você deu mais oportunidade para ele, você aumentou o volume ao longo desses anos, porque, hipoteticamente, esse volume aqui era X, e aqui hoje ele está X mais 10. Escuta, esse cara diluiu os custos fixos dele num volume maior, provavelmente ele está com um ganho maior do que ele tinha quando ele começou a te fornecer. É razoável que você sente na mesa com ele e fale o seguinte, meu caro fornecedor, eu quero continuar, ter um longo termo com você de convivência, mas acho que está na hora da gente começar a dividir esses ganhos. Eu tenho mais volume para te colocar, o meu mercado é um mercado ascendente, você vai continuar usufruindo disso, você vai se beneficiar disso. Acho que está na hora da gente discutir esse valor. De novo, né? Quem está aí, que está acostumado com isso, vai achar, pô, isso é elementar, mas não é elementar para algumas pessoas. Não é uma visão, não é incomum você pegar, como o Marcos falou, no dia a dia você pega um profissional sênior de compras. Aí você pega com ele, ele vem debater com você a estratégia, né? Chefe, pô, eu fiz aqui tal, não sei o que, a matriz, bababá, tô preparado para negociar. É mesmo? Então vamos ver, o que você escreveu aí, o que você vai fazer? Ah, fiz isso, sei lá, ele tá mostrando uma matriz, uma simples matriz SWOT para você. Aí você fala assim, escuta, você foi visitar o histórico? Como é que chegou nisso? Qual é o histórico que a gente tem com esse fornecedor? Não fiz isso. É mesmo? Vamos ver? Sei lá, você tem um BIzinho ali, né? Sim. Funcionando, puxa os dados dos últimos 5 anos. Seu spend está maduro, você puxa tal, sai o gráfico lá e mostra uma curva, você traça uma curva de tendência, direto, né? A curva de tendência está para cima, que você não percebeu, você fala assim, caramba, meu. E aí, amigo? Então, gente, a importância do spend, a importância de você fazer essa classificação direta e indireta, de você ter olhar pelo fornecedor e ter o olhar pelo item. Ah, o olhar pelo item. Como é que eu faço? Pô, onde é que você está gastando dinheiro? Qual é o item que você está gastando mais dinheiro? Por que você está gastando mais dinheiro nesse item? Né? Vai entender quem é a sua curva A. Porque aí, lá na frente, eu vou explicar, vou falar sobre, de novo, né? Sobre os direcionadores de custo, ou a que a gente chama de cost drivers. De novo, um profissional de compras, ele não tem tempo para tudo. Né? A gente vai falar de 80-20 lá na frente, ele não tem tempo para tudo. Sim. Ele não vai atacar tudo. Mesmo num produto, ele vai olhar o produto assim, você precisa melhorar a rentabilidade desse produto, que é um outro foco. Mas quem é o cost driver desse cara?
Onde é que está o custo? E daí você ataca um item da BOM que não é ele. E cuidado, hein? Não é o valor unitário que define isso. É quanto é o valor unitário por... É o spend, né? É o spend. Quanto que você gasta efetivamente? Porque é o valor unitário, vezes quanto usa por produto, vezes quanto você exatamente ou está projetando, ou projetou, ou quanto comprou e tal. Cuidado com essa pegadinha, né? Então é muito importante que o spend seja bem traduzido, seja bem interpretado, seja bem analisado e entender onde é que você está gastando por item, onde é que você está gastando por fornecedor e atacar. Isso é muito importante. Então, a segunda classificação importante, quando você estiver construindo o spend, é você entender que você tem que ter olhar o spend pelo olhar do fornecedor e olhar o spend pelo olhar do item. Beleza. Simples, né? Mas o spend só fala de valor? Não, o spend não fala só de valor. O spend traz muito mais informações. Então eu já falei que um spend, então você vai entender que o spend tem que ter um item, aí pode ser o código do item. Sim. É fundamental que tenha a descrição. Para facilitar, né? Importantíssimo que você tenha uma base de dados bem saneada, para que você saiba o que você... Sim. Às vezes vem uma descrição lá, vou brincar aqui, tá? Lâmpada. Genérica total, né? Caraca. O que isso está me dizendo? Nada, né? Nada. Pode ser que nada, né? Pode ser que nada. E aí, você vai precisar volume, né? Volumetria aqui é fundamental, é aquilo que eu falei, você pega o histórico que entrou, e se você tinha uma empresa madura, você está numa empresa madura que faz MRP, que roda MRP, que informa seu fornecedor com uma frequência razoável, mensal, quinzenal, semanal, não sei, né? E você pega esse volume futuro e já projeta aqui para entender quanto que você vai terminar seu spend, né? Então o volume é chave nessa história. Obviamente, valor unitário. E de novo, vou falar de coisa elementar aqui. Mercado brasileiro, a gente sabe a cadeia de impostos que nós temos, né? O profissional de compras, ele foca no custo. E os impostos recuperáveis você tem que tirar dessa história. Aqui é o preço net, o valor líquido unitário do item, né? Então, normalmente, né, na nossa cadeia de impostos, né, é importantíssimo, né? Tem ICMS e PIS/COFINS, são impostos recuperáveis. Você tira ele da conta. Olha, assim, não é incomum, gente. Não é incomum você ver o profissional de compras trabalhando com o valor bruto. Aí você fala, cara, você não pode fazer isso, né? Você não vai trabalhar aí. Isso aí não tem como mexer. Esquece, isso é caixa, né? Você se acredita disso, não é custo. Você não vai melhorar a situação, né? Você tem que focar no valor líquido. Isso é fundamental. Mas isso é básico. Gente, todo dia aparece, tá? A gente vê isso aqui. Bom que você falou, que eu tava já pensando em fazer uma análise já com o valor bruto, cara. Mas faz sentido. Não, tava mesmo. Eu associando com projetos que eu tô hoje. Poderia fazer um spend muito legal, sair e tal, mas realmente não faz sentido você pegar o valor bruto porque você tem aquele... Você se acredita, né? Se você se acredita disso, é básico. Eu sei que é. Para nós que estamos, né, cheio de cabelo branco já nessa estrada, para muita gente que está assistindo a gente aí entende isso, tá? Então o valor unitário é fundamental. Então esse cara versus esse vai dar o valor total, né? Simples, né? Simples, tá? Fornecedor, né? Aí você tem que ter aqui o fornecedor. Quem é o fornecedor ou quem são os fornecedores, né? Quem são os fornecedores? Você pode ter um item aqui, né? Fornecedor pode ser ter 3, né? É importantíssimo isso. É fundamental você ter no spend essa informação. Condição de pagamento. O profissional de compras não olha só custo, ele olha a caixa, né? Tem uma medida de finanças que chama DPO, Days Payment Outstanding, né? Ou seja, qual é o valor, qual é a média do prazo de pagamento que eu pago aos meus fornecedores? A média ponderada, né? Ponderada que eu pago aos meus fornecedores.
É por isso que o spend é importante. Uhum. Quando você for focar num trabalho de melhorar seu prazo de pagamento médio, você vai focar naquele cara que representa, na ponderação, um impacto nada no seu caixa, ou você vai pegar os grandes? Uhum. Primeiro que é onde você tem potencial de melhorar, porque esse cara, né, deve ter um fôlego financeiro maior que esse cara pequeno. Provavelmente. Não é uma certeza, mas é Uma estatística. possibilidade. A possibilidade é altíssima, é alta. Então você vai focar nesse cara. Então é importantíssimo você ter o spend para saber onde é que você vai tacar a condição de pagamento. Pode ser, vou brincar aqui, que o número 1 do seu spend, do seu fornecedor, seja aquele cara de 10 milhões que eu brinquei. Você tem um prazo de pagamento dele com 15 dias. Cara, você está matando o fluxo de caixa da sua companhia. Por quê? O teu produto, digamos que esse cara é 15 dias para pagar, mas o lead time dele, né? De fatura ali, né? Exato. É 30. Mais o seu lead time interno de produzir 30. Isso. Né? E o teu cliente te paga em 60. Você tem aqui um ciclo de 120, você está pagando o teu fornecedor em 15. Com caixa que você fez 4 meses atrás. Com caixa que você... O que está acontecendo? É. A sua empresa está tendo que financiar o cliente ou financiar um processo. Isso é dinheiro, principalmente em países como o nosso. Uhum. Né? Então, de novo, coisas elementares para quem está na área, mas não tão elementares. Não é incomum chegar numa área de compras e perceber que o comprador só pensa no preço. Preço. Ele não olha a condição de pagamento, ele não olha que ele está amarrado com um fornecedor único, que é um perigo, ele não olha que o fornecedor tem uma performance de qualidade muito ruim, que o scorecard do fornecedor é péssimo, né? Prazo de entrega. É um fornecedor complexo, né? Que dá trabalho toda hora, que bate na porta toda hora para pedir aumento. Né? Então, assim, isso é fundamental. Uhum. Pessoal, ao passo que a gente vai explicando, a gente vai vendo que o tempo que a gente tem aqui para fazer essa aula é muito curto, né? Então, porque cada item desse aqui, você não pode desprezar. Uhum. Eu acho que eu já consegui, pelo menos, trazer para quem está nos assistindo a importância do spend. Concordo. Né? Eu não vou conseguir terminar todos os campos, né? Vou trazer todos esses campos completos e vou falar das categorizações, que é a granulidade, porque você vai chegar num ponto, você vai falar assim, beleza, eu fiz o primeiro spend, mas cara, eu tô com uma dificuldade aqui, eu consegui separar por direto e indireto, eu consegui separar por fornecedor e pelo item, mas você pode chegar num ponto em que a sua estratégia de compras não seja negociar com o fornecedor e pelo item. Pode ser que seja por categoria. Uhum. Você vai entrar numa situação, dependendo do mercado, num negócio chamado que a gente chama de bundle buy. Tá? A somatória de uma classe de itens, de uma categoria de, vou brincar aqui, usinados. Tá. Itens usinados, por exemplo. Só que esses itens usinados ele está distribuído em X fornecedores, em X itens e tal. Será que a minha estratégia, uma hipótese, não seria pegar a categoria de usinados e deixar em 2 para criar escala e poder de negociação na mesa e que esses 2 fornecedores tenham capacidade de produzir todos os itens usinados, ou é melhor deixar proliferado? Pulverizado, né? Pulverizado. É um outro olhar para a criação das Mas estratégias. tá em cima desse relatório seu aí, né? De novo, É. se você não tem essa atividade, se você não tem um spend, um relatório bem feito, e se você não tem saneamento de dados, se você não tem descrição bem feita, se os dados não são acurados, e se você não tem granulidade, né, para dizer, ó, isso aqui é meu grupo de usinados, isso aqui é o grupo de forjados, eu estou brincando aqui com os exemplos, como é que você vai trabalhar isso? Concordo com você. Tá bom? Então, assim, pessoal, eu vou voltar nesse tema, né? Vamos continuar falando dos campos de spend, vamos falar de categorização, que ela é importantíssima, não só no direto como no indireto, a gente vai falar sobre isso. É fundamental, não dá para desprezar, porque amanhã eu vou querer falar, vai ter uma aula aqui que nós vamos destrinchar o processo de Strategic Sourcing. Como é que você vai fazer Strategic Sourcing Você não tem se você não tem esse dado? Concordo. Você não vai fazer. Você não vai fazer, você vai perceber que você não vai conseguir. Uhum. Tá? Verdade. Então, pessoal,
Eu comecei, mas não terminei. A gente vai dar sequência numa próxima aula sobre esses 2 temas, ok? Obrigado aí de novo, né? Coloque as suas críticas, participe, ponha seus comentários, dê o like, se inscreva no canal, coloque o sininho para acionado aí para você receber notificação e principalmente compartilhe com todo o pessoal, com toda a sua net aí, a tua rede de relacionamento. E quero agradecer aqui o Fernando e o Marcos pelas... Muito bom. Pessoal, obrigado, um abraço, viu? Valeu.